Acho que agora já dá para gravar o conteúdo do vídeo, testar a câmera aqui. Só melhor elaborar um pouco as anotações do roteiro para me organizar. Depois pesquisar os memes, claro, para inserir. E aparentemente tem uma notificação daquele grupo no WhatsApp. E não deve ser coisa boa. Pelo visto já deu treta lá. A que ponto estamos chegando? Mas que... Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu pensei em discutir sobre como identificar informação de qualidade em artigos científicos, em revistas e afins, e com alguns exemplos de estratégias, ferramentas profissionais que têm lutado contra a desinformação, mas também trazer uma visão das atuais dificuldades e dos avanços nessa luta. Bom, primeiro, isso envolve se perguntar como pesquisar, o que está intimamente relacionado com outra pergunta, que pode responder parcialmente a primeira: onde? Afinal, existem diversas bases de dados para se fazer busca. Seria possível diferenciá-los entre aqueles confiáveis e não confiáveis? Se não em absoluto, que tal compará-los conforme suas vantagens e desvantagens? Pode ser útil. E que tal não utilizá-los como único critério para definir a veracidade de uma alegação? Por exemplo, em pesquisa acadêmica, o Google Acadêmico é bem conhecido e abrangente nos resultados. Que eu sou muito expansivo, eu sou muito dado, eu sou muito elevado. Mas isso não significa necessariamente confiabilidade. Isso quer dizer que ele não pode ser usado? Não, mas que seu uso requer atenção. Você toma cuidado. Acontece que se trata de uma base de dados com um processo automatizado de indexação de resultados, ao contrário de bases que passam por curadoria, como o Web of Science ou o Scopus. E as semelhanças e diferenças presentes nos resultados retornados pelas bases pode variar de acordo com a área de estudo, assim como também um determinado conteúdo pesquisado em uma determinada base pode não ser necessariamente encontrado em outra. E no caso de pré-prints, que são manuscritos de pesquisa que ainda não passaram por revisão por pares e não foram publicados, seu uso deve ser feito com isso em mente. Aliás, nessa pandemia, algumas notícias circulando tratando resultados preliminares de pré-prints ou mesmo de artigos já publicados como se fossem informações consolidadas. Por que vocês estão usando minha imagem? Eu falei aquilo? Não era nada disso que eu estava falando. Quando não eram no momento, ou até mesmo foram contraditas posteriormente, elas geravam problemas. Eu nem sabia que vocês tinham algum problema. Como foi o caso da cloroquina, para citar apenas um deles. Eu não sabia de nada disso. Mas se tomando a questão das bases de dados que passam por curadoria, todos os artigos nelas seriam confiáveis? Não, porque na verdade até mesmo nelas podem ter falhas, já que os humanos estão sujeitos a erros. Nunca passou pela minha cabeça que vocês tivessem algum problema. Então, por mais que essas bases tenham filtros, isso não exclui a possibilidade de um artigo publicado em um jornal predatório estar em alguma delas. Eu não entendi. O que seriam jornais predatórios? Essa foi uma pergunta que cientistas fizeram ao buscarem um consenso para essa definição, e uma pesquisa que almejava isso, eles definiram que os jornais e editoras predatórios são entidades que priorizam o interesse próprio às custas do conhecimento e se caracterizam por informação falsa ou enganosa, desvio de melhores práticas de editorial e publicação, falta de transparência e ou uso de práticas de pedidos agressivas e indiscriminadas. E parte dos cientistas envolvidos nessa pesquisa que propôs esse consenso, eles estavam um tanto receosos quanto à manutenção do termo predatório, porque a impressão gerada é que são apenas esses jornais que vão atrás de pessoas para publicarem seus trabalhos, mas também há indivíduos que querem realmente publicar nesses jornais justamente por saberem que suas produções serão aceitas. E de qualquer forma, os cientistas que propuseram esse consenso, eles optaram por não alterar a nomenclatura, de jornais predatórios já estabelecida, por fins de praticidade. E o que não é prático ainda, entretanto, é a aplicação dessa definição de forma clara. Até porque existem listas e listas de jornais predatórios e não predatórios, mas os critérios não são universais para classificá-los. Então, isso acontece de uma forma que há diferenças entre listas com a mesma função, por exemplo, um jornal identificado em uma lista como predatório, ele pode não ser identificado por qualquer outra lista, e aí acaba tendo um conflito entre listas também com funções diferentes, um mesmo jornal classificado como predatório e não predatório. Você comeu tinta com chumbo no café? E por conta disso, uma filiação de um jornal a agências como a COPE, Comitê em Ética de Publicação, indexações submetidas à curadoria como o Web of Science ou listagem no Diretório de Jornais de Acesso Aberto, o DOAJ, é insuficiente para garantir qualidade. Os jornais predatórios eles têm encontrado novas maneiras de penetrar nessas listas. Nossa, eu tô passado. Isso não infere que essas listas não devam ser consultadas, mas quando se deparar com uma informação conflitante ou ausente, é melhor não arriscar usar uma fonte de confiabilidade incerta. Aqui, minha filha, é perigo. Então, essas listas funcionam mais como um norteamento, sendo um exemplo no Brasil o Predaqualis, que inclusive você pode acessar nessa plataforma para ver listas, então, de jornais potencialmente predatórios.
E é importante que aqueles iniciando no meio acadêmico já se atentem a isso, não só ao pesquisarem algum conteúdo, mas ao produzirem e submeterem uma pesquisa também. Não posso contar mentira. Sim, um artigo robusto pode ter sido publicado em um jornal predatório, caso os pesquisadores não tenham sido criteriosos na escolha do jornal. E um jornal bem conceituado pode ter um artigo frágil publicado. Tem polêmica até envolvendo a Nature, The Lancet e outras que até mesmo retiraram certos artigos. Meu, tem uma hora que chega! Isso não é para relativizar as coisas, claro, mas para ressaltar que, no final das contas, tem que haver o seu senso crítico nesse meio. E no que diz respeito à temática dos artigos retirados, há uma iniciativa bem interessante feita por pesquisadores, denominada Retraction Watch, que ele faz uma compilação, então, de quais têm sido esses artigos na literatura, inclusive destacando uma seção para o coronavírus. Então, acaba sendo interessante para quem está querendo se inteirar nessa área, evitar fazer uma citação, algo a respeito, que já não está condizente com a ciência. Então, isso não é definido ou ensinado apenas pelo mecanismo de busca, pelo jornal. Isso requer, né, a sua leitura crítica do material, compará-lo e contrastá-lo com outros materiais, ver se trata de um estudo de caso ou uma revisão sistemática ou meta-análise, se há conflitos de interesses significativos e se isso impactou na metodologia, na discussão dos resultados. Né, até porque, infelizmente, nem sempre a discussão e as conclusões de uma pesquisa se alinham aos resultados que ela obteve. Então, tudo isso é importante ter em mente. E isso a gente só consegue através da experiência, da leitura. É algo que a gente tem que pôr em prática mesmo. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ha! E outro recurso que pode auxiliar no norteamento que eu mencionei é o SciMago Journal, que tem rankings de jornais, vários detalhes a respeito dessas diferentes fontes, né, de informação, para você ter uma ideia do quão conceituadas elas estão ou não na literatura. Assim como no vídeo anterior do canal, em que comento sobre diversas ferramentas relacionadas à bioinformática, seria impossível mencionar todos os recursos científicos que poderiam auxiliar numa pesquisa. Aliás, se eu só sair citando um monte de coisa, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então eu vou mencionar apenas as que eu considero mais relevantes. E também no último vídeo, eu citei algumas notícias do Aos Fatos e gostaria de destacar esse site para apuração de notícias falsas. Sim, tudo pode ter seu viés, mas não devemos também chutar o balde. Recomendo, por exemplo, ler os textos que tem feito sobre a Covid, analisando a preocupação dos profissionais contribuintes com a ferramenta em detalhar sua argumentação e utilizar referências robustas. Essa ferramenta é gerida mais diretamente por humanos. Já outra, feita por pesquisadores da USP e da UFSCar, tem um pezinho mais computacional. E a sua atuação se direciona à identificação de notícias falsas a partir de padrões textuais. E falando nisso de padrão textual, se você não tem certeza se seu texto acadêmico é ou não plágio, sem querer ou sem querer querendo, é melhor confirmar no Turnitin. Ah, e outros materiais eu deixarei na descrição, como o site do Instituto Questão de Ciência, que preza por políticas públicas baseadas em evidências e promove eventos contra o negacionismo científico. Disponibiliza vídeos e tem uma seção denominada Revista, com inúmeros textos, incluindo aqueles no contexto da pandemia. Agora, se o assunto for navegar através de diferentes conjuntos de dados, que podem corresponder a alguma questão de variadas partes do mundo, o site Our World and Data é extremamente útil. E se você quer uma visualização incrementada de determinados dados, tem o Information is Beautiful. Bom, é notável que ambos os portais fazem jus aos seus nomes. E um ponto que eu gostaria de reforçar é sobre se atentar a eventuais erros que podem aparecer em artigos científicos. Por mais que eles sejam mais a exceção do que a regra, em casos havendo revisão por pares, todo um processo criterioso de seleção em uma revista prestigiada e o artigo esteja muito bem respaldado, não podemos perder essa questão de vista. Por exemplo, esse é um excelente artigo publicado na Nature discutindo as possíveis origens do SARS-CoV-2, com representações esquemáticas maravilhosas. Só que tem um errinho na numeração da sequência, onde está 690 era, na verdade, 689. Pode parecer algo simples nesse caso, mas não sabemos as consequências disso caso alguém se baseie nessa informação para alguma coisa. E é importante deixar bem claro para os conspiracionistas e negacionistas de plantão que se aproveitam de qualquer situação para banalizar, relativizar, dizendo que não dá para confiar em nada, que essa situação não foi fraude, ela foi um erro na ilustração que não afetou as conclusões da pesquisa e que poderia ter um impacto externo se o equívoco fosse perpetuado. No entanto, para casos de fraudes propriamente ditas, vale destacar um trabalho que faz um contraponto a isso, como o que é exercido pela microbiologista Elizabeth Bick. Sim, há diversos cientistas que atuam nessas frentes, mas muitos deles não divulgam seu trabalho publicamente por uma questão de receio, de ameaças e coisas afins que podem acontecer, que infelizmente acontecem, né? Enfim, só pensei em destacar o trabalho dessas pessoas que prezam pela integridade na ciência. E para quem se interessa pela temática do veganismo e pretende se aprofundar nos aspectos éticos e dietéticos, além de pesquisas através das bases de dados e demais recursos que mencionei, há plataformas que centralizam referências e promovem divulgação científica do veganismo.
Como em algum momento do canal eu já as mencionei ou também destaquei em certos vídeos, não vou me estender muito aqui. Então eu vou indicar as referências em um comentário fixado e também o link dos conteúdos do canal que dialogam mais diretamente com essas referências. E, claro, manter a criticidade vale para tudo. Por isso, o ideal é cruzar referências, ir atrás do material referenciado, pesquisar por resultados contrários na literatura e comparar os métodos desses estudos com aqueles de trabalhos que divergiram nos resultados, etc. Como se fosse ser o advogado do diabo, para se construir um conhecimento com o mínimo de viés possível e inclusive ser capaz de argumentar, seja em concordância ou não, mas sempre de forma embasada. Não é possível discutir com qualidade acerca de um conteúdo que se desconhece, seria falar muito sem dizer realmente algo. E eu espero que essas informações tenham sido úteis, e se minha prima estiver assistindo, eu espero que sirva como um empurrãozinho para uma futura jornalista que já tenho muito orgulho e sou muito fã. Pois é, tudo isso para dizer o que parece, mas não é óbvio, que na ciência a resposta não é um simples porque sim, baseada em dogma ou na fonte Arial 12, e geralmente gera uma outra pergunta. Enfim, espero ainda que os questionadores porquês baseados no método científico atraiam mais pessoas do que o ar conspiracionistas de falsas respostas de negacionistas. Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer hoje, então até a próxima.